Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como escolher os melhores investimentos de renda fixa, mesmo tendo pouco dinheiro para investir. Antes de mais nada, é preciso a gente acabar com essa crença que é preciso ter muito dinheiro para investir, só que na verdade a gente precisa de pouco capital para começar a investir. Não é necessário ter bastante dinheiro para poder começar a investir e colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então é preciso a gente acabar com essa crença que é necessário ser rico para poder investir. Na verdade, é preciso investir para um dia ser rico. Primeiramente, antes de falar sobre os melhores investimentos, como escolher os melhores investimentos, você precisa de uma conta em um banco, de preferência um banco digital ou em uma corretora, porque neles existe um leque de produtos muito maior e muito melhor do que aqueles que são oferecidos nos bancos tradicionais. O primeiro passo é esse, abrir uma conta digital em um banco digital ou em uma corretora. O segundo ponto, que aqui a gente já entra na parte de como escolher os melhores investimentos, o primeiro passo é você saber em quanto tempo você vai precisar desse dinheiro investido, porque isso vai influenciar diretamente nos seus investimentos. Então, se você precisa desse capital, desse valor investido dentro de 6 meses, então você tem que procurar uma aplicação que ela tenha uma data limite de até 6 meses ou uma aplicação que tenha liquidez diária. A liquidez é a velocidade que você pode transformar aquele investimento em dinheiro vivo, no caso em saldo na conta, por exemplo. Então, quando se diz que você investe em um CDB com liquidez diária, por exemplo, quer dizer que essa liquidez você pode transformar, pode resgatar esse investimento todos os dias úteis, de preferência. Alguns bancos digitais até meio que não seja dia útil, seja o fim de semana ou feriado, mesmo você pedindo resgate nesses dias em questões, às vezes ele até libera o valor na mesma hora, mas por via de regra, apenas dias úteis. Já sabendo em quanto tempo eu vou precisar desse capital investido, agora eu vou atrás de aplicações que se encaixam nesse meu perfil, nessa minha estratégia. Então, se eu desejo esse capital, se eu quero esse dinheiro de volta daqui a 6 meses, eu posso investir em uma LCI ou LCA, que é a letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. E é muito comum achar essas aplicações hoje em dia com a data de vencimento para 3 meses, para 6 meses, 1 ano e assim sucessivamente. Então, ela se encaixa perfeitamente na minha estratégia. Então, se eu preciso daqui a 6 meses, eu faço essa aplicação, eu invisto esse dinheiro e daqui a 6 meses, quando chegar na data do vencimento, por exemplo, a data do vencimento é dia 15, no dia 16, ou seja, no outro dia, esse dinheiro já vai estar disponível na conta corrente. E aí você pode usar normalmente. Porque é importante você saber em quanto tempo você vai precisar desse dinheiro, porque isso vai influenciar muito no seu investimento. Porque se você pretende só usar esse dinheiro exclusivamente daqui a 1 ano, você já pode pegar rentabilidades um pouco melhores. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, mais ele vai ser remunerado. Quanto menos você deixar ele investido, menos ele será remunerado. O mesmo segue a lógica para o CDB com liquidez diária. Ou seja, se você investe em um CDB com liquidez diária, no geral ele vai pagar menos. Por quê? A qualquer momento você pode pedir o resgate. Ou seja, liquidez diária. A liquidez é a velocidade que você transforma aquele investimento ou um bem em dinheiro, em saldo na conta. Por exemplo, um carro ele tem uma liquidez média. Já uma casa, um apartamento, ela tem uma liquidez relativamente baixa na maioria das vezes, porque não é tão fácil você chegar e vender aquele bem como é fácil você vender algum produto ou serviço, ou vender um carro tende a ser mais fácil do que vender uma casa. A não ser que você abaixe o preço de mercado, aí no geral você até consegue vender rapidamente, mas aí você perde um pouco do valor. Então a questão da liquidez, tanto para bens e serviços, também vale para os investimentos. Quando existe liquidez diária, é a velocidade que você transforma aquele investimento
em dinheiro em caixa. E isso só não acontece na renda fixa não, também acontece na renda variável, ações, fundos imobiliários. Por isso que muita gente investe em fundos imobiliários, porque além de ter os dividendos todos os meses, que seriam os aluguéis pagos pelos inquilinos, além de ter essa questão dos dividendos sendo recebidos, na hora de vender, por mais que se pague um imposto, no geral, se tem uma liquidez muito boa, porque a qualquer momento você pode vender com o mercado aberto, né, nos dias úteis. Então, vamos supor, tem um imóvel de R$500 mil que para você vender esse imóvel físico levaria uns bons meses, por exemplo, a não ser que estava sendo vendido abaixo do seu valor. Mas no geral, você demoraria, vamos supor, 3 meses para vender. Já você tendo os mesmos R$500 mil em fundos imobiliários, você consegue fazer essa venda no mesmo dia. Então, a importância da liquidez. Geralmente as pessoas têm um grande patrimônio, só que não tem liquidez, a liquidez é muito baixa. E nos investimentos, no geral, para a grande maioria deles, a liquidez é muito alta. Então, por isso que as pessoas gostam mais dos investimentos e também dos fundos imobiliários, olhando por essa ótica. Agora que eu já falei da rentabilidade, agora eu vou falar sobre a segurança. Quando você investe em uma aplicação de renda fixa, seja num CDB, numa LCI, numa LCA, sempre tem um banco por trás, ou uma instituição financeira. Quando a gente olha hoje, as melhores rentabilidades oferecidas no mercado são de bancos pequenos, no máximo os bancos médios. Então, por trás disso existe um certo grau de risco. Às vezes, um banco tem mais risco e outro menos. Geralmente, os grandes bancos não oferecem uma rentabilidade muito grande porque ela já tem um canal de captação de cliente muito grande. Então, eles meio que não precisam remunerar tanto aquele investidor porque ele já tem um fluxo de caixa muito grande, diferentemente dos bancos médios e dos bancos pequenos. Então, antes de você escolher a aplicação e a rentabilidade, é também importante você olhar a segurança. Quando vamos supor, tem um CDB me pagando ali 130% do CDI, não tem liquidez diária, mas se encaixa na minha estratégia. Então eu pego o nome daquele banco, por exemplo, Banco ABC, eu jogo no Google e coloco no final, eu coloco assim, Banco ABC, espaço Banco Data. No site do Banco Data vai mostrar uma geral da saúde financeira daquele banco. Se aquele banco nos últimos trimestres, nos últimos anos, teve prejuízo, se esse banco ele está tendo lucro e se esse lucro ele é constante, como é que está a saúde financeira desse banco? Por que isso é importante? Por mais que tenha o FGC por trás, que é o Fundo Garantidor de Crédito, mesmo que você invista numa aplicação desse banco e esse banco vier a quebrar, se você tiver até 250 mil investidos nessa aplicação, você tem o FGC irá lhe reembolsar. Mas por que isso é importante? Porque o FGC ele reembolsa, só que isso leva um pouco de tempo, às vezes demora 2, 3 meses, 4 meses. Então, o tempo que isso aí durar, aquela rentabilidade vai estar travada. Se durar 6 meses, aqueles 6 meses dele vai estar parado, você não vai receber nenhum centavo a mais de rentabilidade. Então, por isso que é importante a gente olhar também para segurança, não focar apenas na rentabilidade, não focar apenas em ganhar mais. Às vezes um banco A está pagando um pouco a mais porque nos últimos anos ele teve prejuízo, ele está querendo arrecadar o máximo de recursos possível para poder investir no seu negócio, então ele acaba pagando muito mais do que o banco B. Mas o banco B, a diferença de um para o outro, chega a ser insignificante pelo risco que tem por trás. Então, além de escolher a rentabilidade, a data de vencimento, é também preciso ter atenção para a segurança da aplicação. E por fim, só uma coisa aqui para finalizar, é importante que você não coloque todo o capital, todo o dinheiro que você tem. Eu tenho R$5.000. É importante que você não pegue todos esses R$5.000 e coloque apenas em uma aplicação. Principalmente se ela não for liquidez diária. Porque se você pega todo o seu capital e coloca nessa única aplicação com vencimento para 3, para 6 meses,
É pouco tempo? Mas em 3 meses acontece bastante coisa. Então, às vezes você tem aquele dinheiro e de repente surge uma emergência e esse dinheiro ele está preso, ele não tem liquidez diária, você acaba tendo que fazer alguma dívida para poder cobrir esse imprevisto. Então, é importante que você pegue, se vai investir por um tempo, por 6 meses, por um ano, você pegue uma parcela desse capital que você tenha e coloque ele que fique sem liquidez, ou seja, que você só resgate ele daqui a um ano, daqui a 6 meses. E uma outra parte, a maior parte, você coloca em um CDB com liquidez diária, em uma conta corrente remunerada, que também atualmente se paga 100% do CDI. Então é importante que você tenha um dinheiro ali, digamos que em caixa, para qualquer eventualidade que aconteça, você tenha como se manter, você tenha como arcar com os custos. E não coloque tudo numa mesma aplicação, principalmente se não for liquidez diária. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui embaixo e também um comentário.